treinamento, desenvolvimento ou performance? O que será que eu vou fazer isso, tá? Então, olha só. Primeiro ponto aqui. Treinamento só resolve o problema de performance se a causa da baixa performance ocorrer por falta de conhecimento ou por falta de habilidade. Habilidade barra proficiência. Vamos pensar proficiência, fazer, né? Fazer atividades, né? Proficiência, repetição, 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 repetição. Eu não sei se alguém aqui pratica algum esporte, sei lá, joga bola, joga futebol, treina alguma arte marcial, ou mesmo faz crossfit ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas se você parar para pensar de hoje até o momento que você começou, voltando no tempo, a sua proficiência no seu primeiro dia até hoje era uma. A sua proficiência hoje é outra. Muito provavelmente a sua proficiência, a sua habilidade, quando você começou até hoje, ela foi melhorando gradativamente por repetição. Então, treinamento só vai resolver quando os problemas forem esses. A pessoa não sabe o que fazer e nem sabe o como fazer algo. Pergunta, aliás, ponto número 2, tá? Desenvolvimento, ele só vai resolver problema de performance quando a causa da baixa performance for a falta de uma atitude adequada, de um comportamento adequado para gerar um resultado desejado no contexto de atuação. Sempre a gente leva em consideração o contexto na hora de ofertar e principalmente levar em conta, né, na construção de programas de desenvolvimento. O ponto aqui é que desenvolvimento demora mais, tá? Desenvolvimento demora mais. Treinamento, na média, demora menos do que desenvolvimento, tá bom? Então, vamos adiante aí para a gente diferenciar 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, treinamento. Muito claro. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Assim como, infelizmente, a nossa live aqui, né, o nosso webinar. Ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Tá? Então, é mais fácil de medir isso aqui. Porque eu posso fazer uma prova para medir resultado de treinamento, por exemplo, né? Com base no conhecimento. Então, hipoteticamente, eu posso fazer uma prova antes, ministro o treinamento, faço uma prova depois. Se a nota da prova antes for menor que a nota da prova depois, ou ainda, né? Se a nota da prova depois do treinamento for maior do que a de antes, meu treinamento deu certo. Se o nível de habilidade, né? Se eu vejo a pessoa realizando o trabalho e ela gera um resultado, né? Uma atividade técnica. Então, eu tenho o resultado técnico antes do treinamento, ministrei o treinamento, tenho depois do treinamento. Se o resultado for melhor, significa que o treinamento foi efetivo, mas ele é estruturado, linear, com objetivos claros antes, início, meio e fim. E aí a gente tem desenvolvimento. O desenvolvimento é comportamento, tá? E o desenvolvimento, ele pode sim ter uma linha, uma tendência ascendente. Mas quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de eu me desenvolver, você que está me assistindo se desenvolver, e se a gente parar para pensar, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo aqui, mas hipoteticamente, se a gente tem 100 pessoas nos assistindo, nós temos 100 tempos diferentes. Então, desenvolvimento, ele não é linear. Ele pode estar numa tendência linear ascendente, mas cada pessoa tem o seu tempo, algumas pessoas têm uma propensão maior a realizar algumas atividades. Eu recebi a informação de que nós temos 115 pessoas aqui agora, então acertei já na proposição aí, no número, né? Acertei e errei por pouco. Mas o desenvolvimento é assim. É por isso que quando a gente vai falar em desenvolvimento de líderes, que a gente traz, sei lá, inteligência emocional, gestão de conflitos, comunicação, e a gente olha os participantes, 15, 20 pessoas, na grande maioria das turmas, nós vemos algumas pessoas que decolam, outras pessoas que de fato têm uma melhora, e outras pessoas que ficam ali, que a gente não sabe se vai ou se não vai. Isso ocorre numa turma porque cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um ritmo e assim por diante. Diferente do treinamento. Se eu aplicar um treinamento para uma turma de 10, 15 pessoas, metodologicamente bem pensado e estruturado, é muito provável que todos tenham uma melhora em conjunto. Nós temos a variação das individualidades de cada pessoa, mas é bem possível aí que a gente saia, eleve o patamar de desenvolvimento de habilidade das pessoas, tá? Então, isso precisa ser claro. Por que isso precisa estar claro? Porque às vezes eu preciso desenvolver e eu oferto treinamento. Tem vezes que eu preciso treinar e eu oferto desenvolvimento. Eu tive um cliente uma vez de consultoria que eles investiam muito, muito em desenvolvimento comportamental para todo mundo. O que acontecia é que todo mundo tinha altíssimos níveis de desenvolvimento de comportamento.
O processo de trabalho estava bagunçado, a empresa não disponibilizava os recursos adequados, portanto não performava. Então não fechava a conta. Mas a gente investe tanto em treinamento, por que as pessoas não fazem o trabalho? Porque elas não têm o recurso e nem o recurso está organizado. Então é meio estranho eu falar isso enquanto fornecedor de educação corporativa para empresas, de treinamento e desenvolvimento, mas antes de contratar alguém, dá uma olhada se você tem o melhor processo ou se você tem, de fato, os melhores recursos. Se você tem isso, ou se a empresa está fornecendo, vale a pena aí contratar fornecedor de treinamento e desenvolvimento, né? Caso contrário, tenta organizar isso, porque é como se a gente fosse contratar, de novo, o Ayrton Senna para dirigir um Fusca, tá bem? Então, essa aí é uma ferramenta importantíssima.